Os verdes europeus reuniram-se em Lisboa para definir a estratégia dos próximos meses e anos. A agenda climática perdeu protagonismo e agora o grupo da esquerda progressista quer posicionar-se como a última resistência contra o retrocesso democrático na Europa. Today we face resistance for our policies, not only from the extreme right, but also from the right. The question of this betrayal goes much farther than the ecology. It touches democracy, it touches the European institutions, it touches Europe, it touches values. And I believe that this is the message that we would like to send here from Portugal. That we need, together with the progressives, to push forward our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. A habitação, problema crítico em Lisboa, foi um dos temas principais, com o porta-voz do LIVRE, partido membro dos Verdes Europeus, a defender uma resposta transversal a toda a União. A crise da habitação está intimamente ligada com o mercado interno, nomeadamente financeiro, por um lado, e com a liberdade de circulação. Portanto, é absolutamente evidente, mais evidente ainda do que no tempo da pandemia, que a Europa deveria ter um papel na saúde, que a Europa, desde o início, deveria ter um papel na habitação. É impossível construir aquilo a que sempre chamámos a casa comum europeia sem termos casas para os europeus comuns, que os europeus comuns possam pagar. E aqui em Lisboa nós estamos no epicentro da crise da habitação. Em vésperas de uma greve geral em Portugal, motivada pelo novo pacote laboral do governo, os direitos dos trabalhadores também estiveram em destaque. At a time when you face a general strike next week, it's so important that we stand against zero-hour contracts, that we stand up for the rights that have been hard-won over the last 150 years. We have to move away from zero-hour contracts. We have to ensure that governments do not ignore unions. That is crucial in the years ahead. Nós vamos no Parlamento fazer o máximo por discutir as questões do trabalho onde elas podem ser discutidas em temas positivos que aumentam a produtividade, como a semana de 4 dias, como outros direitos dos trabalhadores, como a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Portanto, temas de trabalho que em Portugal ainda não foram implementados, embora sejam sucessos históricos no resto da Europa. E vamos ver, quando a lei for votada, porque este governo não tem a maioria absoluta, quem é que vai estar ao lado deles? E vai ser a extrema-direita. Após 3 dias de trabalhos, ficou clara a intenção dos verdes europeus de apostar em soluções concretas para responder aos problemas reais das pessoas. O orçamento da Segurança Social de França sobreviveu a uma votação importante no Parlamento na terça-feira. Os deputados aprovaram por reduzida margem um projeto de lei que pretende evitar um enorme déficit no financiamento do sistema. 247 deputados votaram a favor do texto, 234 manifestaram-se contra e 93 abstiveram-se. A votação dos legisladores na Câmara Baixa da Assembleia foi uma vitória para o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, num parlamento onde é minoritário. Lecornu foi salvo por concessões de última hora, nomeadamente a suspensão da reforma das pensões do presidente Emmanuel Macron para garantir o apoio do Partido Socialista de centro-esquerda, alienando assim o Partido Republicano Conservador e a própria Aliança Centrista. O governo tinha alertado que, caso o orçamento da Segurança Social para o próximo ano fosse rejeitado, a situação das finanças públicas poderia piorar rapidamente. França, que é a segunda maior economia da zona euro, está sob pressão para reduzir o déficit orçamental, mas a fragmentação do Parlamento tem dificultado os esforços de recuperação. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que iria permitir a Nvidia de vender chips H200 a clientes aprovados na China mediante uma sobretaxa. Os minúsculos chips são utilizados para alimentar uma série de dispositivos eletrónicos, desde smartphones a equipamento médico, e são também essenciais para o processamento de inteligência artificial. A decisão abre um mercado importante para a Nvidia, apesar das preocupações de que a China possa utilizar os semicondutores avançados para fins militares. Um grupo de senadores democratas que se opôs à aprovação também apontou para o facto de a DeepSeek, uma importante empresa chinesa de inteligência artificial, ter dito recentemente que a falta de acesso a chips concebidos nos Estados Unidos da América era o maior desafio quando competia com empresas sediadas neste país.
O H200 é mais potente do que o H20 da geração anterior, mas ligeiramente menos avançado do que o chip Blackwell da NVIDIA. Em abril, Trump proibiu a venda de H20 à China por motivos de segurança nacional. Alguns meses mais tarde, o presidente reverteu a decisão depois da NVIDIA ter concordado em pagar 15% das suas receitas chinesas ao governo dos Estados Unidos da América. O ressurgimento dos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja no domingo já fez pelo menos 13 vítimas mortais. Bangkok deu conta de 4 soldados mortos, enquanto o Phnom Penh avança que 9 civis perderam a vida na sequência de ataques tailandeses. Mais de 500 mil pessoas dos dois lados já foram levadas para abrigos. A guerra de 5 dias em julho entre Tailândia e Camboja já tinha provocado pelo menos 48 mortos. Há anos que os dois países trabalham em conjunto para limpar os campos minados ao longo da fronteira comum. No final de novembro, durante a operação, uma mina explodiu junto a um soldado tailandês. Gerou-se um confronto com um morto e 3 feridos. O governo de Bangkok considerou o incidente uma violação do acordo de cessar-fogo e ordenou ataques aéreos na zona fronteiriça. 7 civis cambojanos e 3 soldados tailandeses perderam a vida. Desde então, tanto a Tailândia como o Camboja têm ameaçado com uma resposta militar mais enérgica, embora nenhum dos países tenha enviado tropas para a região até agora. O Camboja, no entanto, retirou os atletas dos Jogos do Sudeste Asiático que este ano se realizam na Tailândia. O Japão começou a avaliar na terça-feira os danos causados pelo sismo de magnitude 7.5 que abalou o país e causou mais de 30 feridos. O governo alertou a população para a possibilidade de ocorrência de réplicas após as autoridades terem ordenado a retirada de cerca de 90 mil pessoas. A primeira-ministra anunciou ainda a criação de uma task force para determinar os estragos. 不確実であることを十分にご理解いただいた上で、自らの命は自らが守るという原則に基づき防災行動を取っていただくようにお願いを申し上げます。 Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes, o terremoto causou apenas estragos ligeiros e originou um alerta de tsunami nas comunidades costeiras do Pacífico. As autoridades informaram ainda que os serviços ferroviários nos condados costeiros foram suspensos e que milhares de pessoas ficaram sem eletricidade. Foram ainda realizadas verificações de segurança em centrais nucleares da região, mas, ao contrário do que aconteceu em Fukushima em 2011, não parecem ter ocorrido danos significativos. Estima-se que todos os anos milhões de pessoas sofram de depressão sazonal e nos países do norte da Europa e acima do Círculo Polar Ártico, os dias longos e escuros são a regra. Especialistas na Noruega, Suécia e Finlândia dizem que uma exposição limitada à luz solar tem um grande impacto no humor e pode resultar em baixos níveis de energia e num aumento do apetite e da tristeza. Because light has an immediate effect on your well-being, to increase serotonin in your brain, which is a very important chemical to promote also, that you feel good, that you're in a good mood. So all these things you can use. So it's not like it's a fade and an annual or a seasonal fade and you cannot do anything about it. Um dispositivo de terapia de luz ou um simulador de amanhecer são ferramentas comuns utilizadas para aumentar a serotonina no cérebro ao assemelharem-se à luz solar. Os especialistas alertam ainda para o isolamento e pedem às pessoas que não se afastem socialmente no inverno. Naquele que é um dos bairros de habitação social mais conhecidos dos arredores de Lisboa, um novo projeto pretende trazer alegria aos residentes através da arte. 17 murais cobrem agora as fachadas dos edifícios do bairro do Zambojal, na Amadora, inspirando-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Mas as histórias da própria comunidade também foram um dos principais motes. Fomos à procura de artistas, de artistas não só de arte urbana, artistas que muitas das vezes nunca tinham pintado numa parede, mas desafiámos a participar neste projeto, que tivessem esta abertura para conhecer as histórias do bairro, conhecer as pessoas do bairro, no fundo sentir a essência do bairro e a partir daí conseguir unir os objetivos às histórias das pessoas do bairro. Na ótica dos residentes, a iniciativa deu uma nova vida ao bairro. Nota diferença agora, olha, o bairro agora está bonito. Está bonito, está ótimo. Acho bem, porque pelo menos assim o nosso bairro está um bocadinho mais, olha, lá nas vistas, vem cá muita gente ver. É pena que certas coisas não estejam bem, mas pronto, olha conforme podem. Mas o projeto pretende também contribuir para a formação dos elementos mais jovens da comunidade. Nós queremos que o projeto seja sustentável e sendo sustentável as visitas têm um custo para que com esse custo consigamos manter este projeto ao longo do tempo. E também porque nós estamos a dar e queremos dar formação aos jovens do bairro, porque para nós os jovens do bairro são as pessoas que melhor conhecem o bairro e faz-nos todo o sentido que sejam eles os guias que possam contar as histórias do bairro, mas também contar as suas próprias histórias. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram adotados em 2015 como um plano de ação para um futuro melhor. Temas como a igualdade de género, o acesso à água e à saúde e o fim da pobreza são alguns dos que se destacam.